Ufa, finalmente chegamos ao fim dessa maratona. Esse é o quarto vídeo da série sobre as mentiras do PlayStation 5 ou aqueles pequenos detalhes das especificações técnicas e do conceito do produto que a Sony contou pra gente que não eram exatamente verdade. É o tal negócio, você compra o produto do jeito que foi divulgado, mas quando você recebe em casa, o produto não é exatamente aquilo que você esperava. E o último tópico desse vídeo é para levantar polêmica, é para levantar o hate, é para gerar discussão na internet, porque envolve a comparação direta entre PlayStation 5 e Xbox Series X. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aqueles que estão extremamente chateados com todas as distorções de narrativa que a Sony compartilhou com todo mundo sobre o PlayStation 5. Nesse último vídeo da série, eu quero começar pelo mito do 4K. E dá para dizer que a Sony não mentiu sozinha neste aspecto, porque a Microsoft fez mais ou menos a mesma coisa quando promoveu o Xbox Series X para todo mundo. 4K nativo no PlayStation 5 é um mito, é uma mentira, é uma bobagem. E as explicações nesse caso são muito mais técnicas do que conceituais. E eu faço questão de compartilhar com vocês argumentos sobre o porquê a Sony mentiu ao dizer que o PlayStation 5 teria 4K nativo. Repito, não foi só a Sony, a Microsoft também fez isso. Mas como eu estou batendo apenas e tão somente no console de última geração da gigante japonesa que acredita que é a Apple, e eu falo isso por causa dos seus smartphones da linha Xperia, que por conta de serem tão surreais no preço, mesmo não entregando especificações, é a mesma tática. É a mesma tática. Os smartphones não entregam as melhores especificações técnicas e aí a Sony acaba cobrando preços absurdos por causa da experiência de uso. Eu entendo perfeitamente. Então vamos falar do mito do 4K no PlayStation 5 e já começa a se preparar porque o último item realmente é para causar o fight, é para causar discussão. Tô aqui para isso, tá? Então, qual é a do 4K nativo do PlayStation 5? Eu acho que eu nem preciso perder muito tempo neste segmento, porque essa história dos jogos do PlayStation 5 sempre funcionarem em 4K, cara, isso não é verdade. Essa talvez é a mentira mais deslavada dessa série especial de vídeos. Na verdade, o PlayStation 5 sequer é um console em 4K direito. Nem mesmo os jogos de lançamentos que foram desenvolvidos com muito cuidado e adaptados ao máximo para funcionar da melhor maneira possível com o seu hardware podem rodar em 4K nativo a 60 frames por segundo. O melhor exemplo que eu posso citar para esse argumento é o Demon's Souls Remake. O jogo roda em 1440 pixels para manter 60 frames por segundo. Não podemos dizer com isso que o PlayStation 5 tem uma resolução de trabalho ideal, porque vai depender de cada jogo em específico. Por exemplo, alguns jogos da geração anterior, que possuem um nível de exigência muito menor e utilizam motores gráficos que foram desenvolvidos pensando nessas limitações do PlayStation 4, podem sim atingir o 4K nativo no PlayStation 5. Porém, se falarmos dos jogos mais exigentes ou dos títulos desenvolvidos com os novos motores gráficos, o cenário muda de figura muito rapidamente e de forma drástica. Eu já disse em vídeos anteriores que o Unreal Engine 5 é um motor tão grande e tão pesado para o PlayStation 5 que para alcançar os 60 frames por segundo, ele precisa ser redimensionado e começar com resoluções muito mais baixas que, em muitos casos, caem para abaixo dos 720 pixels. E isso não é tudo, tá? Esse console não costuma usar algumas das funções mais avançadas desse motor gráfico nos jogos, como são os casos de Nanite ou Lumen, e quando faz isso, aplica de forma mais limitada ou é forçada a sacrificar a resolução ou fluidez. Como eu já mencionei esse exemplo antes e vale a pena repetir, Alan Wake 2, o console da Sony não só reduz a resolução desse jogo no modo de desempenho, como também as configurações gráficas,
principalmente as mais exigentes. E uma delas é comparável ao Lumen, e isso é muito ruim para os jogadores do PlayStation 5. Não adianta, eu sei que você pode estar contente com o console da Sony, mas a quantidade de desinformação, distorção e mentiras que a Sony colocou para o consumidor é de deixar outros tantos indignados. E a gente não pode simplesmente ignorar a voz daqueles que estão muito bravos com a Sony por conta de todas as mentiras contadas. Agora, o último item, eu faço questão de gerar polêmica, gerar briga e gerar o embate entre sonistas e caixistas. E para encerrar essa série especial de vídeos, aquilo que eu prometi, a polêmica. Essa história que as pessoas afirmam que o PlayStation 5 é mais potente que o Xbox Series X é uma mentira. Nunca aconteceu. Apesar de toda a propaganda sobre a potência bruta do PlayStation 5 e de que ele poderia superar em performance o Xbox Series X, algo que pode acontecer em cenários específicos, fato é que o console da Microsoft é tecnicamente mais potente e sempre foi. A gente pode depois discutir como que estes recursos de hardware foram utilizados por cada desenvolvedor, como que a Microsoft otimizou ou não o seu software em relação ao hardware, e qual é o trabalho que a Sony fez para entregar um melhor desempenho. Agora, potência bruta não é bem assim. E, de novo, eu tô aqui para entregar argumentos para vocês. Argumentos baseados em fatos, baseados em dados técnicos, baseados na realidade que muitos de vocês não chegam nem perto de conhecer ou de estudar, ou por desconhecimento, ou porque simplesmente não se importam com isso. Pronto, chegamos no último item que vai dar a maior confusão nos comentários do vídeo ou nas redes sociais. PlayStation 5 é o console mais poderoso dessa geração, da atual geração de consoles. Olha, é uma mentira, e é uma mentira tão gorda, tão grande, é uma mentira obesa, porque o PlayStation 5 não consegue ser superior que o Xbox Series S em nenhum aspecto. O console da Microsoft da atual geração é claramente superior nos aspectos técnicos. Existem sim jogos que funcionam melhor no PlayStation 5, mas não porque o console da Sony seja mais poderoso, mas porque eles foram desenvolvidos para funcionar melhor com uma GPU que atinge uma frequência de pico mais alta, mesmo que tenha menos unidades computacionais. Os jogos que tendem a funcionar melhor no PlayStation 5 são os da transição intergeneracional, ou seja, aqueles que também estão disponíveis para o PlayStation 4 e para o Xbox One. Porém, os jogos exclusivos da geração atual tendem a rodar melhor no Xbox Series X porque fazem melhor uso do maior número de unidades de computação que a GPU do console da Microsoft possui. Existem também os jogos que não são otimizados como deveriam, justamente para aproveitar o maior poder do Xbox Series X por ser um console menos popular, o que torna essa disputa injusta, porém não chega a ser uma novidade dentro do mundo dos videogames. É algo que já aconteceu nas gerações anteriores. A gente tinha essa diferença de desempenho, que eu não digo que é proposital, mas obviamente a Sony ofereceu melhores recursos para os desenvolvedores e por isso os jogos são melhores otimizados nos consoles da fabricante japonesa. O caso mais flagrante dessa discrepância e distopia entre os dois consoles e os dois universos foi o que aconteceu com o Xbox original. Um console que aniquilava o PlayStation 2 no potencial técnico, mas que recebeu portes diretos do console da Sony para o console da Microsoft, e o desempenho no Xbox original era bem mais baixo do que no PlayStation 2. O PlayStation 5 possui uma CPU Zen 8 de 2 núcleos, com clock dinâmico de 3,5 GHz, uma GPU AMD Radeon com 2304 shaders em frequência dinâmica de 2,29 GHz e uma SSD com clock máximo de 5,5 GB por segundo. Sua GPU tem uma potência de 10,29 teraflops no FP32. E essas são as especificações técnicas do PlayStation 5. Agora, vamos comparar com o Xbox Series X, apenas para esfregar na cara da galera que realmente o console da Microsoft é mais potente.
O Xbox Series X possui uma CPU Zen 2 com 8 núcleos, trabalhando a 3,8 GHz de frequência fixa, uma GPU Radeon com 3.328 shaders a 1.825 MHz de frequência fixa e uma SSD de 2,4 GB por segundo. Tá bom, a SSD é mais lenta, mas em todo o resto, o console da Microsoft vence. Ah, sim, eu ia me esquecendo de um detalhe. A sua potência no FP32, no caso do console da Microsoft, é de nada menos que 12,15 teraflops por segundo. E aí você pode até dizer, bom, pelo menos o SSD do PlayStation 5 é mais rápido. Dá para trocar o SSD do Xbox Series X. Dá um certo trabalho? Sim. Você pode ter problemas com a Microsoft? Também. Mas ninguém disse que não é possível. Logo, podemos sim afirmar que o console mais poderoso dessa geração é sim o Xbox Series X. E tudo que a Sony falou a esse respeito para os consumidores, para o mercado, não passou de uma grande mentira. Uma grande, obesa e obscena mentira. E é isso, espero ter sobrevivido a todos os processos e maldições que vocês vão jogar para cima de mim depois desse último item. Mas eu concluí a série especial de 4 vídeos falando sobre todas as mentiras do PlayStation 5, ou as distorções, incongruências, enfim, todo o falatório que a Sony entregou para todos nós em relação ao seu console de última geração. Fato é que não foi só a Sony. A Microsoft fez a mesma coisa com os Xbox Series e a gente tem, nessa atual geração de videogames, um monte de mentiras. É a geração da decepção. É a geração que é quase um intergeneracional, porque todo mundo que teve o PlayStation 4 e o Xbox One perdeu muito pouco ou quase nada em relação aos lançamentos exclusivos para a atual geração de videogames. Isso faz a gente pensar se realmente precisava lançar essa geração de consoles da forma como aconteceu. Eu entendo perfeitamente que ela chegou ao mundo em um momento onde o planeta estava passando pela sua maior crise sanitária global dos últimos 100 anos. Era um momento complexo, tanto nos aspectos econômicos quanto nos aspectos sociais. As pessoas precisavam de entretenimento e tanto Sony quanto Microsoft viram no lançamento desses consoles a grande oportunidade para poder vender em cima do caos. Não deu certo, parece que é uma geração que chegou ao mercado de forma incompleta, e aí a gente tem que realmente repensar os nossos conceitos e os nossos investimentos em relação a esses consoles. Será que vale a pena investir a grana no PlayStation 5 Pro? Será que vale a pena pagar nota por nota pelo futuro PlayStation 6? Essa série de vídeos teve como principal objetivo despertar essa reflexão nos usuários mais indecisos e também compartilhar um pouco de empatia com aqueles que ficaram indignados com a forma que o PlayStation 5 foi entregue e com a realidade prática de desempenho e experiência de uso desse console. PlayStation 5 não é uma porcaria. Ele só não é tudo aquilo que a Sony prometeu que seria.